O Guarani foi castigado, né, Edu? Foi castigado, fez um péssimo segundo tempo. Aliás, o jogo em si, tecnicamente, foi muito ruim, né? O Guarani fez um gol, uma bola parada ali, numa saída errada do goleiro do Velo Clube. O Pablo saiu errado ali. Tem um lance duvidoso, tem um toque ali com uma disputa de bola, mas valeu o gol, foi validado. E a partir daí, o Velo deu uma sentida e o Guarani tentou em alguns lances, mas muito pouco, sabe? Lampejos de chegar ali, de pressionar, de tentar buscar logo o segundo gol, né? De já ter uma certa tranquilidade no jogo. Longe disso, né? O Guarani deu muito espaço para a equipe do Velo, que cresceu na partida. No finalzinho do primeiro tempo, eu e o Tigrão já falávamos, o Velo já conseguiu se organizar e já está melhor no jogo. E aí vai para o intervalo, volta para o segundo tempo, e aí o segundo tempo todo da equipe do Rio Claro. Claro e óbvio que, tecnicamente falando, a equipe do Velo é muito abaixo, né? Você vê que erra demais, erra na finalização, na transição, no posicionamento, erra muito. E foi indo, né? E o Guarani foi arrastando, né? Foi levando o segundo tempo de uma forma perigosa, digamos assim. E o que acontece? Castigado no final do jogo. Pressionando. O Guilherme tá jogando fora de casa, certo? Tá perdendo o jogo de 1-0, jogo fora de casa. E o que ele faz? Ele tira um zagueiro e coloca um centroavante. Olha pra você ver a pouca agressividade da equipe do Guarani. Tá jogando em casa, tá ganhando o jogo. Baixou demais as linhas e ficou esperando, achando que o Velo cozinharia ali até levar o jogo para o final com 1-0. E o futebol não é assim. Mesmo com a baixa condição técnica da equipe de Rio Claro, é um time que pressionou, que tem uma certa organização. E aí no finalzinho você vê um lance, né, onde o menino lá, o João Vitor, tem a bola para sair, para puxar um contra-ataque. Não sei o que ele fez. Não dá para saber o que deu na cabeça do menino, que voltou ali, perdeu a bola, e aí o atacante do Velo foi muito feliz. Levantou a cabeça, jogou lá do outro lado, praticamente sem defesa para o Gabriel Mesquita, empatando o jogo e castigando o Guarani, que ficaria lá encostado no Santos, né? Brigando aí até a última rodada, porque amanhã ainda tem o jogo da Portuguesa, amanhã ainda tem o jogo do Bragantino, né? E poderiam ali encostar, chegar junto, mas o Guarani estaria à frente indo para o último jogo, né? Dependendo só de si. Agora, claro que ainda tem a rodada, o Guarani conquistou um ponto. Se amanhã torcer para que Bragantino e Portuguesa percam as partidas, né? Porque senão vai ficar tudo junto ali, tudo embolado para a última rodada. Lamentável, Edu, o Guarani deu de bandeja para a equipe de Rio Claro esse empate, e que para o Velo Clube, nós vimos ali depois do jogo, né? Os caras estavam comemorando como se tivesse ganhado o título do Campeonato Paulista, e com razão, porque decretaram a permanência no Campeonato Paulista, Edu. Água Santa 2, Inter